Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Novo Ensino Médio, com o tema O Poder Divino dos Reis. Os casos espanhol, inglês e francês. A conspiração da pólvora indica que o Estado moderno nasceu também associado à questão religiosa. A conhecida fórmula um rei, uma fé, uma lei expressa a ideia do Estado como um organismo coeso, em que a coroa, a igreja e a lei eram indissociáveis. Em um reino identificado como católico, caso da França, ou como protestante, caso da Inglaterra, as igrejas não oficiais tinham pouco ou nenhum espaço de manifestação religiosa ou influência política. Na monarquia absolutista, as crenças minoritárias tendiam a ser objeto de repressão do aparato estatal, uma vez que a fé do rei deveria ser a fé dos súditos. Veja agora como se deu a formação do Estado moderno em alguns países europeus, e perceba que a religião estava presente na origem de todos eles. A monarquia espanhola formou-se com a união dos reis de Castela e de Aragão em 1469, por meio do casamento de Isabel de Castela, 1451 a 1504, e Fernando de Aragão, de 1452 a 1516. Conhecidos como os reis católicos. Mas a centralização política e territorial só foi concluída com a expulsão dos mouros de Granada, o último reduto muçulmano da Península Ibérica. Um dos maiores desafios da monarquia espanhola ao longo dos séculos foi subordinar seus diferentes territórios a uma autoridade centralizada, a partir da difícil conciliação dos interesses das comunidades que compunham os reinos, exigindo negociações e concessões por parte da coroa. Um dos principais esforços nesse período centralizador foi empreendido pelo monarca Filipe II, 1527 a 1598, que estabeleceu a cidade de Madrid como centro administrativo do império comandado por ele. Na Inglaterra, a consolidação do poder monárquico estava diretamente relacionado à reforma protestante e às disputas de poder político entre a monarquia e a Igreja Católica. Os embates entre as duas forças culminaram na ruptura do rei Henrique VIII da dinastia Tudor com a autoridade do Papa, confirmado com um ato de supremacia, aprovado pelo parlamento em 1534. O ato atribuiu ao rei o título de chefe supremo da Igreja Inglesa, em substituição ao Papa, originando a Igreja Anglicana, a igreja oficial da Inglaterra. A obra de consolidação do poder monárquico na Inglaterra foi continuada por Elizabeth I, filha de Henrique VIII, que governou de 1558 a 1603. Os dois foram os reis mais absolutistas da história inglesa e, ao mesmo tempo, os mais populares. Porém, o absolutismo inglês era peculiar. O fortalecimento do poder real não significou o enfraquecimento do poder local. O comando político estava centralizado na figura do rei, mas as decisões administrativas, a exemplo das finanças, era controlada pelo parlamento e pela gentry, camada social que controlava o poder local. A consolidação da monarquia francesa foi uma das mais turbulentas. Durante o século XVI, a coroa francesa sofreu grandes pressões das famílias da alta nobreza, que se sentiam ameaçadas pela crescente centralização do poder real. Como agravante, a França se viu sacudida por violentas guerras civis de motivação religiosa, entre 1560 a 1598, que opuseram católicos e protestantes, que causaram a morte de 100 mil huganetes, apenas no século XVII. Com as políticas de apaziguamento conduzidas pelos reis, a França conseguiu consolidar sua centralização política e se tornou uma das maiores potências políticas, econômicas e militares da época. O direito divino dos reis. Desde o século XV, numerosos pensadores se dedicaram à reflexão sobre o exercício do poder e à defesa do fortalecimento do poder real. O francês Jean Bodin, 1529 a 1596, em 6 livros da República, concebia a monarquia como uma grande família chefiada pelo rei, que exercia o poder em benefício da coletividade, como o pai chefiava a comunidade familiar. E também o francês Jacques Bossuet, 1627 a 1704, em seu livro Política Tirada da Sagrada Escritura, ficou conhecido por defender a teoria do direito divino dos reis, que tinha como base a ideia de que o rei era escolhido por Deus para ocupar a posição de comando, em benefício dos súditos. As bases econômicas do poder monárquico. O aparato de governo monárquico exigia muito dinheiro para o pagamento de suas despesas, especialmente devido aos elevadíssimos gastos militares das coroas. A principal forma de obtenção desses recursos era a arrecadação de impostos, como acontece ainda hoje. Para obter o máximo de rendimento desses impostos, as monarquias europeias desenvolveram um conjunto de práticas conhecidas como mercantilismo. Ele pode ser definido como a política econômica do Estado moderno.
caracterizada pela interferência do Estado nos diferentes setores da economia. Algumas monarquias, como a portuguesa e a espanhola, estabeleceram medidas que visavam a máxima obtenção de metais preciosos para a cunhagem de moeda, especialmente explorando a mineração de suas colônias. Essa estratégia muitas vezes se mostrou problemática, pois o fluxo excessivo de prata ou de ouro levava à desvalorização da moeda circulante e à elevação dos preços, isto é, da inflação, gerando assim crises sociais e políticas. Outros reinos, como a França, preferiram estimular o desenvolvimento de manufaturas locais para evitar as importações. A partir do século XVII, tornou-se cada vez mais comum a criação de companhias monopolistas, que recebiam da coroa o direito exclusivo de comércio em regiões específicas, especialmente zonas coloniais, ou de exploração de determinadas mercadorias. Essa estratégia gerava tensas disputas políticas pela concessão de privilégios, muitas vezes elevando a inflação por falta de concorrência econômica. As mais poderosas foram Holandesa Companhia das Índias Orientais e Companhia das Índias Ocidentais e Companhia Britânica das Índias Orientais. Outra prática mercantilista importante era a manutenção de uma balança comercial favorável, ou seja, de um superávit na relação entre as exportações e as importações. Mas é bom lembrar, não podemos considerar essa prática econômica especificamente mercantilista, uma vez que é um princípio básico da economia, seguida ainda hoje pelos governos atuais. Liberais versus mercantilistas. A história da economia é, em grande parte, uma luta entre duas escolas de pensamento opostas: o liberalismo e o mercantilismo. O liberalismo econômico, com a sua ênfase no empreendedorismo privado e nos mercados livres, é a doutrina dominante dos nossos dias. O modelo liberal vê o Estado como necessariamente predatório e o setor privado como que procura maximizar o lucro. Por isso, ele defende uma estrita separação entre o Estado e as empresas privadas. O mercantilismo, por outro lado, oferece uma visão corporativista, onde o Estado e as empresas privadas são aliadas e cooperam na procura de objetos comuns, tais como o crescimento econômico interno e o poder nacional. Uma segunda diferença entre os dois modelos reside em saber quem é o privilegiado, o consumidor ou os interesses do produtor. Para os liberais, os consumidores são os reis. O objetivo final da política econômica é aumentar o poder de consumo das famílias, que significa dar-lhes livre acesso aos bens e serviços que sejam o mais barato possível. Os mercantilistas, por sua vez, enfatizam o lado produtivo da economia. Para eles, uma economia sólida requer uma estrutura sólida de produção, e o consumo precisa ser sustentado por uma taxa elevada de emprego com salários adequados. A lógica da abordagem liberal é de que os benefícios econômicos do comércio surgem das importações. Quanto mais baratas forem as importações, melhor, mesmo que o resultado seja um déficit comercial. Os mercantilistas, todavia, veem o comércio como um meio de apoiar o emprego e a produção interna e preferem estimular as exportações em vez das importações. Por hoje é só. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!